Fala tropa, tudo bom? Hoje eu vou ensinar um método muito interessante para o esboço de diagrama de forças internas, né? De vigas. Esse método se dá como uma ferramenta auxiliar ou uma opção a mais para quem já sabe o método das áreas e o método dos cortes. É um método muito interessante também para quem está estudando deflexão em vigas. Esse método pode poupar muito tempo no cálculo de deflexão, certo? Vamos começar revisando os métodos que a gente tem até agora, ok? Dentro aqui do estudo da estática, a gente começa a aprender lá o método das áreas, né? Que é bem legal. A gente tem um carregamento aqui, que a gente calcula as reações de apoio, certo? Para descobrir o comportamento do esforço cortante, a gente subiria aqui o valor das reações, certo? E desceria gradativamente o valor do nosso carregamento. É uma taxa que vai ser dita pelo nosso carregamento. E aí não vai ter esboço do diagrama de esforço cortante. O momento fletor vai ser nada mais nada menos que o, o, o valor da área do nosso cortante, certo? A gente calcularia essa área aqui, certo? E seria exatamente o valor que o nosso momento fletor desceria aqui no nosso diagrama, certo? É um método bem tranquilo, é rápido, prático, só que às vezes pode nos gerar complicações em pórticos, por exemplo, umas vigas mais complexas, e outras. Pouquíssimo eficiente no cálculo de deflexão em vigas. Essa viga aqui, modelo que eu trouxe, né, por 3 metros, demonstra bem como é que é feito, né? Foi feita o cálculo das reações de apoio. E aqui no diagrama de esforço cortante, subiu o valor de 20 e foi descendo uma taxa de 10 kN por metro. Então, tá em 20, depois de 2 metros, desceu esses 20 para estabilizar em zero. Não temos carregamento aqui no meio da viga. E aqui no final da viga, ele desce 10 kN a cada metro, então depois de 2 metros está em menos 20 e sobe 20 da reação de apoio da direita, certo? Já o nosso diagrama de momento fletor nada mais é do que o cálculo da área aqui, né? Então, se a gente calcular esse triângulo, 20 vezes 2 metros, né? Dividir por 2 vai dar 20 metros, e seria o tanto que no momento fletor desceria aqui. Então, é bem fácil, é bem tranquilo se aprender o método das áreas, certo? Já o método dos cortes é um método um pouco mais robusto, um pouco mais utilizado em vigas mais complexas, certo? E é relativamente mais preciso. E como que ele é feito? Se a gente tem uma viga com determinados carregamentos, como essa primeira aqui, a gente introduziria cortes na seção transversal dele para analisar trecho a trecho, de acordo às mudanças de carregamento que essa viga está tendo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma viga que tem um carregamento de força P, um carregamento de força distribuída Q e força distribuída também triangular, a cada mudança de carregamento eu teria que introduzir um corte e calcular uma equação que deduziria o comportamento do meu momento fletor naquele trecho, certo? Eu fiz a mesma viga aqui, que seriam 3 cortes, né? Um corte aqui, né, na força distribuída, um corte aqui no meio, outro corte aqui na outra força distribuída, certo? E, e com esses 3 cortes, o que a gente vai ter? A gente vai ter equações de momento para aquele trecho do corte, certo? Não é um método muito difícil de se aprender. Depois que você pega o ritmo, vai tendo alguns exercícios, a gente vai começando a ter uma proficiência maior. Porém, tem uma problemática. Apesar dele ser preciso, quando a gente vai estudar mais para frente o método de deflexão em vigas, ele se torna um método muito trabalhoso, muito extenso e acaba sendo um pouco cansativo manualmente e exaustivo utilizar esse método dos cortes. Por quê? Para quem não sabe, o método de deflexão em vigas, para a gente calcular o método das integrais, a gente pega cada equação que a gente deduziu aqui para o momento fletor, que aqui no caso seriam 3, certo? E integra
essa equação duas vezes. E a gente vai ter uma equação da nossa, do comportamento da nossa deflexão daquela viga, certo? Associado ao momento fletor. Qual o problema disso? Quando a gente tem, ao longo de uma viga, três equações, a gente precisa, para calcular a deflexão em vigas, juntar essas três equações. E aí que está o problema, aí que está a demora. Porque, se vocês lembram, quando lá de cálculo 2, quando vocês vão integrar uma equação, né? Quando vocês vão entregar uma equação, o resultado dela vai ser uma outra equação mais uma constante. Mais uma constante, certo? Quando vocês integram isso aqui de novo, isso aqui vai ser outra equação mais a constante que você já tinha, vezes x que você integrou, mais outra constante. Isso aqui nós teremos para cada equação da sua viga. Essa viga do exemplo aqui, como seriam três equações, a gente teria duas constantes na equação 1, duas constantes na equação 2, duas constantes na equação 3. E a gente usaria condições de contorno para você achar essas constantes e transformar essas três equações numa equação só. Uma equação só para deflexão, certo? E você pegaria essa equação só da deflexão e falar, eu quero saber qual é a deflexão no ponto 2, certo? Você jogaria 2 na equação e você saberia a deflexão naquele ponto. É muito trabalhoso por causa dessa parte das condições de contorno, de juntar as equações, é muito cansativo e exaustivo manualmente. Por isso, o método das funções de singularidade é um método muito indicado para quando a gente vai começar a estudar deflexão em vigas, certo? Eu vou continuar falando aqui e se precisar depois eu vou cortando, certo? Quando a gente vai trabalhar com funções de singularidade, que é ao contrário do método dos cortes, que pega e deduz uma equação para cada trecho, né? A cada trecho, as funções de singularidade, que no caso seria função de singularidade, deduz uma equação de momento fletor para a viga toda. Então, desde o início, você já trabalha com apenas uma equação de momento fletor. E aí, quando você vai trabalhar com as equações de deflexão e vigas lá na frente, que seriam somente ter que integrar duas vezes o de momento fletor, você já vai ter só uma equação. Então, seria muito mais facilitado. Então, por isso, às vezes, você já tendo as reações de apoio da sua viga, você consegue deduzir a equação de momento fletor em apenas uma linha. Coisa que, às vezes, em algumas vigas, no método dos cortes, demoraria uma página, duas páginas, talvez. Por isso, os cálculos de deflexão também se tornam muito facilitados, né? Porque quando você vai integrar, você vai ter apenas duas constantes e achar essas duas constantes é muito mais fácil. Se vocês quiserem se aprofundar também nesse método, é possível também a gente lidar até com vigas hiperestáticas muito mais facilmente. Normalmente, a gente usa o método da sobreposição para resolver vigas hiperestáticas, né? É o método mais fácil, menos robusto, é um dos primeiros que a gente aprende. Tem outros mais robustos lá na frente. E por esse método de função de singularidade também a gente consegue sair e resolver vigas hiperestáticas engastadas, por exemplo. E até triapoiadas, às vezes. O único problema desse método é que ela é inviável na aplicação de grelhas e pórticos. Bom, eu vou só cortar a videoaula aqui para não ficar muito grande, mas na próxima videoaula eu vou mostrar como que a gente vai deduzir essa equação para a viga toda de uma maneira muito fácil, ok? Fica aí, assiste o próximo vídeo e aprenda a dominar a engenharia.